Não, eu estava falando que eu acho que a questão trazida dos direitos autorais acho muito central a essa discussão da mídia social. Eu acredito que o músico hoje, isso foi falado aqui hoje, que o músico hoje ele tem que se espalhar em mais atividades do que ser músico, para que ele consiga, como o próprio Fernando estava falando, se inserir no mercado, saber vender o seu produto, saber filmar o seu produto, como você vai editar esse vídeo, como é que você vai trazer o público para o lugar certo, quanto você vai cobrar, o que você entrega junto, como é que você monetiza as coisas. A minha pergunta é se, do ponto de vista acadêmico de vocês acham que isso está comprometendo o tempo que o músico dedica à arte e à criação? Porque hoje, em vez de fazer... a gente está tendo que se dividir em 16 diferentes fatias para cada coisa que a gente realiza. Então, quanto isso... que eu acho que tem um lado positivo do músico se formar de uma maneira mais ampla, ter conhecimentos de marketing, saber outras coisas também, mas o quanto isso compromete a nossa função primordial e a criação da arte no limite. O quanto isso está comprometendo a qualidade da arte que está sendo criada no tempo, e o quanto será que, como educadores, a gente não deveria pensar em segmentar essa educação e formar, em vez do músico ter que saber de marketing, ele encontrar alguém que possa ajudar ele nisso. E ele continua se dedicando ao... a minha questão, acho que os dois cenários. Eu deveria saber tudo, um pouco de tudo, ou eu deveria ter uma boa equipe? E, como formadores, qual é o direcionamento da formação nesse sentido? É uma pergunta interessante. Eu tenho trabalhado com... Eu tenho um sócio num startup, que é uma aceleradora em música, que hoje ele vai falar às 15h. A nossa percepção é a seguinte: o artista é hoje o CEO do seu trabalho. Vamos colocar assim. Ele tem que conhecer o seu trabalho, ainda que ele tenha uma equipe que faça isso para ele. Então, ele não está mais refém de um produtor que tem os acessos e os contatos e ele não tem esse acesso. Não, é ele que contrata esse produtor. Interessante, eu peguei um Uber essa semana e eu perguntei para ele, e como é que foi aquela manifestação que vocês iam fazer, que ia parar por conta do dinheiro, que agora aceita dinheiro e aumentou muito a violência no Uber? E esse motorista falou o seguinte: o Uber não entendeu que o cliente aqui é ele. O trabalho é meu, eu pago uma porcentagem alta para ele. Eu nunca tinha visto ninguém ter feito essa mudança. Isso me fez pensar que essa função hoje, que não está clara para o artista que detém a sua criação, é que o cliente hoje seria o produtor e a equipe que ele contrata. Até mesmo uma gravadora, que vai ganhar dinheiro com a venda do trabalho dele. Então, eu acho que, como a Vera falou, e há muitos anos atrás eu conversei com o Rogério sobre qual é a perspectiva de um curso de formação em música. Não vai ser música popular ou música erudita, vai ser música. Entende? Vai ter lá a especificação no instrumento, uma coisa mais profunda, que o cara pode se especializar naquilo, vai ter outra. O músico vai ter essa capacidade de poder escolher na sua formação. E a rede social vai trazer para ele um feedback do perfil daquilo que ele está seguindo. Se ele entende e faz a leitura disso, ele vai poder escolher a sua própria formação. Porque há um economista francês que tá estudando todo esse movimento da música e ele chegou a uma conclusão. Hoje, a mediatização do artista é individualizada. Ele falou, essa é a real. Tem um ex-aluno da Faculdade Souza Lima que hoje é o responsável pelo departamento de música do Facebook Brasil. E aí, quando ele chegou de Califórnia, café com Zuckerberg, eu falei, agora é um café comigo, porque eu tenho 1 milhão de perguntas para te fazer. Como é que funciona o Facebook? Ele falou, não sei. Ele falou, como é que você usa... qualquer coisa como é que você usa o talher? Da maneira que você achar melhor. Ele falou, o Facebook não é nada mais uma ferramenta que não tem fórmula para usar, você só precisa saber as ferramentas que ele está lá para você poder usar, mas não existe segredo. Então, a mediatização é individualizada. Quanto mais percepção esse artista tiver do trabalho dele, do que ele pode fazer, do que ele pretende fazer, mais ele vai se especializar, tanto na formação acadêmica, quanto na forma de divulgar esse trabalho. Então, eu entendo a sua pergunta do tipo, olha, quanto mais ele estudar marketing, menos ele está estudando música. Não, eu não acho que seja isso, não.
Eu acho que quanto mais ele conhecer esse mercado em que a mediatização é individualizada, mais ele vai se especializar naquilo que ele acha que é importante para desenvolver o trabalho dele. Então, se ele é um instrumentista que entende que ele quer se aperfeiçoar para tocar numa orquestra, o que eu preciso, qual é a demanda do mercado para que eu seja um instrumentista de orquestra? Eu quero ser um concertista de orquestra. Tá, você se entendeu dessa maneira, é assim que você se vê como músico, você tem a liberdade de escolher. Então, ele vai buscar a instituição que forneça essa especialidade para ele, ou uma instituição que tenha, como a Vera falou, um curso chamado música, mas lá dentro erudito e popular está misturado, e ele entende que um instrumentista de orquestra precisa ter um conhecimento de música popular, porque abre esse precedente de trabalho para ele, ele tem a chance de fazer. Mas isso vem da capacidade dele de se perceber enquanto indivíduo no mercado através das ferramentas de marketing que estão aí para ser usadas. Você percebe? O Fernando comentou, às vezes ele entra numa instituição sem saber, segue todo o programa, o conteúdo programático da instituição, a formação do músico, ele não percebeu ainda o que ele, de fato, pode ou não fazer. Aí depois ele tem que ficar buscando, puxa, como é que eu vou para aqui, vou para lá. Então, nesse sentido, a estrutura acadêmica tem que ser o mais passível de eletivas possível. Sim, eu acredito que esse é o futuro. Agora, temos aqui professores de instituições públicas que trabalham muito com isso. Eu sou mais uma instituição particular que tem mais facilidade de lidar com isso, né? Um pouco mais de facilidade. Mas eu acho que o caminho é esse. Né? Bom, o que eu entendi da sua pergunta, assim, pelo menos o que a gente tem pensado lá na USP, não o que é, né, porque isso aí ainda tem que mudar, a gente pensa numa formação mais ampla do músico no sentido de música, né, de até tecnologia, desde que o centro da história seja música. Eu nunca pensei, né, acho que parece que é isso que você está falando, já que o músico é ele mesmo, o seu próprio CEO, né? Como é que fala? CEO, ok? Que ele saiba de marketing, que ele saiba de produção, que ele saiba... Aí eu estou colocando uma diferença, talvez, com relação ao Marcelo, mas estou mais entendendo aqui o que o Fernando colocou, do curso que está para ser colocado lá, que é um parceiro do artista, que é eu, enquanto músico, assim, eu não tenho absolutamente nenhum saco para aprender marketing ou aprender produção. Até tecnologia, para mim, que eu agora já sei mexer um pouco, etc., microfones, mesas, etc., foi um certo... Eu tive que romper algumas barreiras, porque a minha formação, assim, eu tocava violão, depois toquei violino, e agora toco saxofone. Mas, hoje em dia, eu sei lidar com computadores, etc. Então, eu acho que tem a ver com o que o Marcelo falou. Claro, você saber a sua colocação no mercado, como é que é, qual é a sua crítica, como é que você se coloca, é uma coisa. Agora, você ter todas essas formações, eu acho que pode, de fato, o que você está colocando, prejudicar o projeto artístico da pessoa, que ele tem que saber de marketing, ele tem que ser o próprio produtor, ele tem que ser 16, como você falou, né? Então, o que eu tenho visto na nossa área com alguns colegas são associações de pessoas com expertises específicas. Então, tem um cara lá que é por exemplo, no meu trabalho, eu tenho um trabalho de improvisação com saxofone e computadores e patches e um monte de pedais, não sei o quê. Eu sei improvisar, eu estudei saxofone, mas eu não sei fazer os programas. Daí eu tenho um aluno de pós-graduação que é um cara que manja disso. Ele fez o programa para mim e eu toco com o programa que ele fez. Eu até já fiquei com vontade de estudar o programa para entender, mas não dá, não consigo, não tenho tempo, não tenho tanto interesse. Embora eu não condene quem faça isso. Mas eu acho que se a gente pensar em equipes, e no caso da produção nesse sentido, acho que o curso que o Fernando está falando aqui vai nesse sentido de formar produtores culturais, etc., né? Gestor cultural, alguém que te ajude na gestão da sua carreira, que saiba te ajudar nesse aspecto, penso que por aí seria o caminho mais bacana, eu acho. Legal. Só uma questão. Eu concordo com a sua perspectiva. Aí eu acho que o limitante, estou pensando de uma maneira mais tangibilizada, o limitante se você não se divide em 16, então você tem que ter dinheiro suficiente que consiga pagar outros 15 caras. Então, esse que é
Isso eu estou dizendo, é um impasse hoje que acontece, né? Que talvez esteja gerando uma geração que precisa, sim, saber editar um vídeo. Precisa, porque se não vai conseguir contratar um carinha que faça isso. Eu acho que você tem razão, mas depende. Acho que no meio que eu circulo, não é tanto assim, mas pode ser que eu não conheça muito esse mercado. Mas no meio que eu circulo, geralmente são pessoas que se associam a uma espécie de cooperativa. Então, o cara que vai filmar, eu não pago, ele vai comigo. Tem o cara que vai. Então, é um pouco. Eu sei que é difícil isso. Acho que depende. Arriscado, depende, né? É arriscado a gente falar pro cara que a gente não vai pagar ele e aí a gente, como músico, querer ser pago. Exatamente. Porque tem aquela história, você toca aqui, não vai ganhar nada, mas tem uma boa perspectiva, daqui a pouco vai rolar uma grande. Já toquei tantas vezes nessa e nunca, daí desisti desse negócio, não tem. Rapidamente, eu vou voltar um pouco nesse aspecto, só queria voltar num aspecto que você tocou no início, que eu achei interessante. Ele vai sair de lá formado, pronto para o mercado? Tá, você pega um aluno com 19 anos, ele sai 23, e você não vai formar para o mercado. Mesma coisa quando a gente faz uma defesa de doutorado e fala assim, isso aqui é o trabalho da minha vida. Eu falo, não, agora que você vai começar no trabalho de pesquisa, ou seja, é um caminho muito longo, né? Então, achar que a universidade, qualquer universidade, vai formar um aluno, ele sair do mercado e ganhar um Grammy, isso pode acontecer, mas não é isso. É importante notar que você tem várias atuações. Você está falando de um perfil muito específico, que é o do artista autoral que está ali, né? Você está numa produção enorme, né? Estou fazendo uma hoje. Eu toco só toco, nem a roupa eu escolho. Eu vou e toco. Tá a minha parte lá, né? Lógico, tem a parte cênica, tem a parte cênica, mas tem um produtor, tem um artista, sei lá, quem que arranjou o hotel, quem pagou, nem sei quem é, né? Nem foi apresentado. Então, tem mercados e tem uma coisa muito específica que você falou, que é do autoral. Então, desse do autoral, realmente ele tem que buscar outras saídas, né? O mercado é muito amplo. Eu acho que o conhecimento, mais do que técnico, é como entender o mercado. Então, ele tem que sair de lá, eu acho que é importante isso, não instrumentalizado da maneira como fazer todas as ferramentas, ele pode fazer se ele quiser. Mas se ele entende, ele desde o início, lá com 19 anos, ele está lá com o cara que vai filmar, com o cara que vai fazer a gestão disso, do início. Porque ele simplesmente ele entende como o processo funciona. Você não vai numa fábrica, voltando de novo na farmácia, você não substitui as pessoas. O marketing não tem nada a ver com aquele cara que está lá, que é o técnico que sabe mexer na mistura das drogas, né? Então, é uma escala grande, mas depende de onde você está atuando. A parte artística é muito grande, vai desde a autoral, pode ser essa transgressora, até a de pesquisa, que também pode ser transgressora ou não. Então, o mercado, ainda bem que é muito grande, nós como artistas. E tem outra coisa, hoje em dia, além do erudito e do popular ser uma coisa completamente ultrapassada, só falta a gente ter coragem de quebrar isso, colocar música, acabou, mas nós somos multimediáticos, né? Vocês sabem disso, quem está no mercado sabe disso. Então, além dessa formação, você tem que ter ainda uma noção que as artes são todas permeadas, né? Então, realmente ainda tem um passo que tem que dar adiante, que seria a Semana Internacional das Artes, né? Porque aí você vai ter uma visão realmente da inserção como artista. Historicamente, isso não é uma coisa de hoje, historicamente isso a gente observa, né? Só uma palavra rápida. Os nossos alunos têm essa possibilidade de aprender tudo ao mesmo tempo. Então, ele sabe que ele tem que lidar no estúdio, ele pode gravar a sua própria voz, ele pode gravar o instrumento do amigo, mas o tempo todo eles trabalham em equipe. Então, o que ele tem que aprender, quando ele sair dali e for para a vida real, é que ele tem que escolher em que lado ele vai estar. Se ele vai ser esse artista autoral, ele vai precisar de uma equipe, evidentemente. E tudo ele vai conseguir fazer dependendo de como as possibilidades financeiras dele vão melhorando. Ele, com certeza, terá uma equipe o tempo todo. Agora, há aqueles que preferem
fazer sozinhos todo o seu trabalho. E a gente tem exemplos lá de alunos que têm já muita coisa feita, muita coisa gravada, muitos shows realizados, e eles fazem absolutamente tudo sozinhos. Então, vai depender muito da pessoa, vai depender do próprio artista. Agora, que ele tem que conhecer tudo, sim, que ele tem que saber os meandros todos. No nosso curso de Negócios da Música, é exatamente essa possibilidade de mostrar os caminhos que a gente tem para esse nosso aluno, que quase sempre é o nosso egresso que está lá, buscando esse aperfeiçoamento. E há aqueles que serão os artistas, como ele disse, que não conhecem nem as pessoas da equipe, porque vão caminhar para isso, vão ter o sucesso suficiente para isso. Eu queria acrescentar só que, assim, achar que a graduação vai resolver o problema, que o cara vai ser formado de lá, de todas as formas, a graduação é só o início. Você falou, doutorado é só o início, né? A graduação é só o início. Então, acho que é importante ele ter todas essas coisas para escolher o que ele vai ser na vida, né? Eu presenciei agora, nas últimas semanas, nós temos tido lá na faculdade os recitais de formatura. É interessante porque chama recital de formatura desde a época que só tinha música erudita lá, né? Mas hoje tem recital de formatura de bateria, de guitarra, etc., né? Então, isso aí, com as mudanças todas que a gente fez na estrutura curricular, passou, por exemplo, produção musical. Era uma disciplina, e todas ligadas à área de produção, eram exclusivas de composição e regência, até uma determinada época. Por quê? Porque o perfil, assim, quem vai se formar em instrumento, em canto, assim, são coisas muito específicas, né? Não tem que pensar nesse mercado. Quem tem que pensar é quem vai trabalhar com isso, que é o regente compositor. Certo? Eram só esses que tinham interesse. E começou a haver um interesse enorme dos outros alunos para esses cursos, né? E aí abriu-se o leque para todo mundo. Então, esses recitais de formatura, né, que eu assisti essa semana, que é um processo que vem vindo de muito tempo e tal, e agora que está amadurecendo. Então, eu tenho visto assim, o aluno chega até o penúltimo ano, ele aprendeu tudo de técnica do instrumento, de canto, que seja, né? Chega no quarto ano, ele vai fazer o projeto do recital dele. Então, aí é que ele vai pensar no mercado, aí ele vai, nessa área de produção, vai aprender a redigir um projeto e mandar para... Essa semana eu vi alunos que já mandaram para a PROAC, já estão, sabe assim, estão no mercado mesmo, né? Então, isso que eu acho importante, né? Agora, assim, o aprofundamento de cada coisa vai depender da escolha dele profissional. Obrigado. Bom, gente, eu preciso encerrar esse painel hoje. Muito interessante toda a conversa que teve aqui. Muito boa a iniciativa da organização da SIM trazer esse debate da educação musical e mercado, porque a gente percebe que está todo mundo, de certa forma, envolvido nisso e todo mundo pensando nisso. Então, não é separado, apesar do mercado da música ser bastante estratificado. Queria agradecer ao professor Fernando Hashimoto, Unicamp, Rogério Costa, USP, professora Marli Ávila, Vera Cury. Então, espero encontrá-los numa próxima oportunidade. Obrigado.